Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Estamos no 5º vídeo. Eu vou voltar um pouquinho pelo efeito que vai causar a passagem que começa esse vídeo. Mas as polcas não quiseram ir tão fundo. Lembre-se que o Pestana tinha mandado as polcas para o inferno, né? Mas elas não quiseram ir tão fundo porque elas só desceram do céu e pararam aonde? Vinham à casa de Pestana, a própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele tinha mais que o tempo de as compor. Que ele não tinha mais que o tempo de as compor. Imprimi-las depois, gostá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar as velhas fontes donde lhe não manava nada. Nessa alternativa viveu até casar. E depois de casar? Casar com quem? Perguntou Sinhazinha Mota ao tio escrivão que lhe deu aquela notícia. Vai casar com uma viúva. Velha? 27 anos. Bonita? Não, nem feia. Assim. Ouvi dizer que ele se namorou dela porque a ouviu cantar na última festa de São Francisco de Pádua. Mas ouvi também que ela possui uma outra prenda que não é rara, mas vale menos. Está tísica. Os escrivães não deviam ter espírito. Mau espírito, quero dizer. A sobrinha deste sentiu no fim um pingo de bálsamo que lhe curou a dentadinha de inveja. Era tudo verdade. Pestana casou, daí a dias, com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Bom, há uma digressão aí sobre a pessoa tísica, mas perceba que coisa estranha, às vezes até um choque, assim, você tá lendo o conto, né? E de repente vem essa fala, casar com quem? E de repente a Sinhazinha, que não tem nada a ver com a história, que só apareceu lá no começo, aparece comentando a história. Pensem nisso, por que o narrador simplesmente não continuaria a história? Vamos tentar imaginar a seguinte configuração para essa parte do conto. Nessa alternativa, viveu até casar e depois de casar. Aí eu pulo quase tudo que eu falei para vocês. E aí colocaria algo. Casou com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Não precisa nem eu mudar nada. Eu só tiro as falas, que é casar com quem, vai casar com uma viúva velha, 27 anos, bonita, a fala do escrivão e a digressão do narrador sobre o escrivão. Então ficaria assim o nosso conto. Nessa alternativa viveu até casar e depois de casar. Pulo tudo isso. Pestana casou daí a dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora, tísica, recebeu, papapá. O conto continuaria sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo, vírgula, né? O que o narrador faz aqui é mais uma das digressões que o Machado de Assis tanto faz, mas não é uma digressão que o narrador faz enquanto narrador que divaga sobre o mundo. Ele fez uma narração descritiva, não, uma narração, uma digressão narrativa. É por causa disso que eu não estava conseguindo. Uma digressão narrativa. Então ele está narrando a história do cara e de repente fala lá da menina que soube da notícia que o Pestana casou. Volto a fazer a minha pergunta. Por quê? E a resposta é para nos dar esse presentinho, né? Perceba, se você lê o Dom Casmurro, por exemplo, você vê que direto o narrador ele te dá presentinhos. O que é presentinho? Você está numa mesa de bar
está conversando com uma pessoa, se a pessoa é muito boa de conversa, ela vai contar a história, e conforme ela vai contando a história, ela sai um pouco da história, faz um comentário engraçado, alguma coisa, volta para a história, te dá uma informação aqui, volta para a história, então tem esse ritmo, e cada uma dessas digressões são pérolazinhas, que são como se fossem presentinhos para você, né? Então encare isso daqui não como uma digressão, falta de rigor do narrador, longe disso, é o narrador te dando um presentinho. Qual que é o presentinho? Olha que interessante essa menina, que nem é o foco do nosso conto, né? A gente só viu ela lá no comecinho, ela nunca mais vai aparecer. Mas quando essa menina que ouviu o Pestana tocar, que foi lá e elogiou ele, que dormiu pensando no Pestana quando o Pestana nem sabia que ela existia, né? Quando essa menina descobriu, ouviu do tio dela, né, que o Pestana ia casar com uma moça viúva, assim, mas jovem, afinal de contas, né, 27 anos, ela recebeu aquela mordidinha, dentadinha da inveja, né? Mas ela é tísica, ela é bem doente, então meio que a alma dela recebeu um bálsamo. Lembra-se, bálsamo é aquilo, uma substância que pode curar as feridas, né? E aqui o Machado de Assis abre esse parênteses para mostrar uma característica da alma humana, né? E repare, me fale bem a verdade, só cai entre nós, né? Só entre eu e qualquer pessoa que assistir esse vídeo. Você, estou falando especificamente com você. Você nunca sentiu algo parecido? Nunca, por exemplo, está andando, eu nunca esqueço guilty pleasures, ok? A gente fala em inglês, que é prazer culpado, né? Um prazerzinho culpado. Um dia eu estava lá, nem tinha carro ainda, estava indo para o trabalho bem fraquinho que eu tinha. Era operador de telemarketing, e aí de repente passa um cara com um carro, eu não entendo de carro, mas é um desses carros aí que custa a minha vida de salário, né? E aí passa o cara nesse carro bem devagarinho, uma moça linda no lado dele, linda. E aí você olha, e por mais que você queira ser uma pessoa boa, você admira o carro, mas vem aquela pontinha assim, ó, aquela dentadinha assim, a despeito de você mesmo. Levei sorte ou azar, acho que é sorte para eu poder estar contando esse conto para vocês, que é verdade. Continuei andando, dali 3 quadras o carro parou, sei lá se era um Porsche, a menina sai, solta uns 3, 4 palavrões, bate a porta com toda a força, ele continua tentando lá dentro do carro, tentando argumentar com ela, eu vi ele gesticulando, ela simplesmente vai embora, ele arranca o carro e vai embora. Olha, eu não posso te afirmar que eu não fiquei muito diferente da Sinha, como é que é o nome dela? Da Sinha Mota. Eu não estava muito diferente da Sinha Mota, não. Por mais que eu não quisesse, ou sei lá se eu queria ou não, há uma pontinha de prazer aí. Viu? Nem todo mundo tem tudo, né? Então é mais ou menos esse tipo de defeito moral que a Sinha Mota apresenta aqui. Ela é tísica. Logo ela morre, né? Bom, vamos fechar esse parênteses, parênteses a propósito que eu tive direito de fazer, porque o próprio narrador faz isso, né? E vamos conversar só um pouquinho sobre a tísica, ok? Olha, eu não vou fazer uma digressão tão grande porque seria necessário vídeos e vídeos para falar sobre a tísica, mas lembre-se que a tísica ou a tuberculose é uma doença que vai estar com a humanidade, né? Que está com a humanidade. Algumas pessoas falam assim desde 10 mil anos atrás. Eu assisti um vídeo e eu coloquei o link ali na descrição para vocês, eu acho que o cara é médico e ele fala sobre a história da tuberculose, da tísica, né? E de acordo com o vídeo dele, se eu não me engano, essa doença já tem 5 a 7 mil anos, né? Desde os egípcios, né?
pra gente é extremamente importante porque várias obras de arte, literárias principalmente, vão representar o tísico, né? O tuberculoso, né? Eles chamavam também de peste branca, né? Por exemplo, se você lê o Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, tem lá um rapaz que está tossindo todo o tempo, se acabando e vai morrer logo. A Montanha Mágica, por exemplo, do Thomas Mann, que é outro livro que eu estou lendo aqui no canal, é sobre uma casa de repouso para tratar tuberculosos, né? Então é uma doença bem importante, além, é claro, de várias pessoas, Chopin, por exemplo, se eu não me engano, morreu por causa de tuberculose. A gente vê em filmes, né? De repente o cara sempre tá mal, e de repente ele tosse e olha, começa a tossir sangue, isso é um péssimo sinal, né? Só um que vem na minha mente agora, Vidas ao Vento, um filme fantástico do Hayao Miyazaki, se eu não estou enganado. Aí a gente tem lá a personagem que começa a tossir, vai morrer também de tuberculose. Okay? Então tem em mente que era o tipo de doença que era muito comum, né? E de vez em quando dava um tipo de peste, né? Ela se alastrava, matava um monte de gente e as pessoas sabiam que aquilo ia voltar, né? Se eu não me engano, a situação continuou assim até o começo do século XX, se eu não me engano, com a descoberta do bacilo de Koch, se eu não estou enganado. No vídeo tá melhor explicado ali. E aí o cara que conseguiu isolar o bacilo, e daí começou o processo para a gente conseguir dominar essa doença. Mas até hoje tem pessoas com essa doença. O importante para você saber aqui é que no século XIX sempre ia ter alguma pessoa com tísica, né? Sempre ia ter alguma pessoa com tuberculose. Então você esperar, era comum essas pessoas que iriam tossir até a morte, né? Tossir literalmente, tossir pedaços do pulmão. Eu comentei, eu acho, num vídeo anterior sobre as pessoas mascarem fumo e terem aquelas guspidores, né, que você cuspia ali. O objetivo principal daqueles guspidores era por causa das pessoas com tuberculose, né? Você sempre está com o peito carregado, você ia ter que escarrar a todo tempo. Então no banheiro tinha lá o escarrador, nos bares sempre tinha. Então, sei lá, uma coisa que a gente não presta atenção, sei lá, hoje em dia, sei lá, uma coisa cultural nossa de hoje em dia que a gente nem presta atenção, mas qualquer comparação que eu fizer aqui vai ser tosca, né? Mas em tempos de epidemia, ou a garrafinha com álcool em gel, por exemplo, todo mercado tem, toda farmácia tem, todo estabelecimento que você entra tem, você tem que colocar ali, né? Isso é uma coisa que a gente nem presta atenção mais, afinal de contas, estamos indo há 2 anos com essa pandemia, né? Lembre-se que a tísica é muito mais que isso, a gente está falando de séculos, ok? Então por isso que é tão importante, por isso que eu veementemente aconselho você a assistir aquele vídeo. É uma série, eu acho que o primeiro é o mais interessante, são 10 minutinhos, né, que ele vai dar essa introdução desse período que pra gente é importante, né? Então, se uma pessoa é tísica, a gente sabe que tem uma boa chance que aos poucos ela vai tossir até a morte, né? O próprio narrador daqui a pouco vai falando que Maria, que era a esposa do Pestana, vai indo tossindo e morrendo, né? Isso era uma coisa que não era raro de se ver, ok? Eu vou só ler a entrada ali no nosso Quizlet. Bom, tísica, tuberculose pulmonar. Eu coloquei a etimologia de tísica, ok? Que vem do grego, que significa enfraquecimento, consunção, extinção, declínio, porque aos poucos a tua vida vai se esvaindo, né? E aí o link para vocês. Bom, deixa eu ler mais uma vez. Não, nem feia, assim. Ouvi dizer
que ele se enamorou dela porque a ouviu cantar na última festa de São Francisco de Paula. Mas ouvi também que ela possui outra prenda que não é rara, mas vale menos. Está tísica. Os escrivães não deviam ter espírito, novamente o narrador, né? Mau espírito, quero dizer. É claro que aqui o narrador está dando uma alfinetada, né? Os escrivães não deviam ter espírito, quer dizer, mau espírito. A sobrinha deste sentiu no fim um pingo de bálsamo, que lhe curou a dentadinha da inveja. Lembre-se que isso é uma outra coisa importante do Machado de Assis. Okay? A diferença, por exemplo, do Machado de Assis pro Dr. House, da série Dr. House, sabe? Aquele médico que é muito inteligente e descobre os casos, né? Aquele médico, ele é um cínico completo, né? Ele acha que todo mundo faz as coisas por proveito próprio, né? Então, você sentiu prazer doando o seu órgão? Você não quer ajudar as pessoas, você só quer sentir prazer. Ele é ingênuo, né? Ele é muito ingênuo, embora na série ele seja o gênio, né? O que falta ao Dr. House é ser Machado de Assis, que é o quê? Sim, a história lá do carro, né? Do cara com um carrão e com a mulher ali. Sim, eu senti aquela pitadinha de prazer. Mas não quer dizer que eu queira que o cara bata o carro, eu ia sentir feliz se na outra esquina eu visse o cara acidentado e morrendo. Né? Não é isso. Não quer dizer que se eu tivesse a oportunidade eu roubaria o carro e a mulher do cara. Não é isso. O Machado de Assis, ele sabe que as pessoas sentem, mas não sentem em absoluto. Ou você sente uma inveja absoluta, ou uma alegria absoluta. Ahá! Ela é tísica, vai morrer tossindo, vai tossir sangue. É claro que a menina não pensou assim, né? O Machado de Assis sabe que lá no fundo, e que os sentimentos se misturam, né? Ao mesmo tempo que eu sinto misericórdia pela menina que vai morrer de tanto tossir, eu sinto essa pontadinha de prazer, né? Então os sentimentos eles vêm em diferentes proporções. Isso é importante, isso é uma coisa que o Machado de Assis sabe fazer muito bem, mostrar-nos esse tipo de coisa. Então é muito importante ele ter falado isso, né? Sentiu no fim um pingo de bálsamo, que lhe curou a dentadinha da inveja. Era tudo verdade. Pestana, voltamos agora para a história, né? Pestana casou daí a dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Recebeu-a como a esposa espiritual do seu gênio. O celibato era sem dúvida a causa da esterilidade e do transvio, dizia ele consigo mesmo. Lembre-se que transvio, porque transvio, juventude transviada é juventude que se desviou do bom caminho, né? Transvio para ele aqui é sair dos grandes compositores e ir para a polca, né? Então é a esterilidade, é o fato dele estar celibatário, dele ser um celibatário que o guia por esse caminho. Dizia consigo. Artisticamente considerava-se um arruador de horas mortas, né? Ele ficava fazendo gandaia artisticamente. Tinha as polcas por aventuras de pé de metres, por aventuras de pé de metres. O que é um pé de metre? Eu coloquei no nosso Quizlet. Disse de ou indivíduo que se veste com apuro excessivo, peralta, etc. Ótimo, essa é a definição do dicionário. Dá uma olhada na etimologia, talvez nos ajude mais ainda. Pé de maître vem de petit maître, que quer dizer jovem senhor. Petit, né? E maître, mestre, jovem mestre, né? Ou mestrezinho. Então, isso significa o quê? Jovem senhor subordinado a um príncipe ou à corte. Rapaz ou moça amaneirada e muito preocupada com o seu trajar, né? E logo muito preocupada em festar. Tinha as polcas, ele considerava as polcas por aventuras de pé de metres. Agora sim é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas. Assim como ele ia engendrar, dar existência, né? Ele ia gerar uma família, ele ia finalmente conseguir gerar obras sérias.